Glória a Deus por essa noite. Estamos em mais um culto de quinta-feira, na nossa casa, na casa de vocês. E que o Senhor continue usando as nossas como canal de bênção aí na sua casa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Tudo pode faltar em nossa vida, menos a presença de Deus. Ela nos ensina, ela está conosco todos os dias, todos os momentos. Aleluia. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Oh, Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, Senhor. Eu não quero
presença, Deus. Aleluia. Que possamos cada dia desenvolver uma intimidade maior com esse Deus. Aleluia. Coisa linda. Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como meu bem já disse, estamos mais uma vez apresentando a você que está em casa hoje esta cerimônia, esta realização de culto, esse momento que é ímpar para todos nós, em que estamos fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo presencialmente às quintas-feiras no Ministério Filhos da Graça às 20 horas, mas que por conta das circunstâncias não é possível. Mas ainda assim estamos felizes por esta oportunidade de hoje podermos nos reunir através desses meios de comunicação, das nossas redes sociais, e poder compartilhar a graça, a presença, a palavra de Deus aos seus corações. Então sejam todos bem-vindos e obrigado de coração pela presença de cada um de vocês. Eu estou com um pouco de alergia, Isso é muito normal, muito comum. Então, não se preocupe e nem se assuste se eu precisar usar o meu... Como é que é o nome disso? É a toalhinha, O pessoal usava o nome de lenço. A minha toalhinha mágica para poder resolver algumas questões necessárias, tá? Eu quero convidá-los para refletir hoje no texto que está escrito em Gênesis, capítulo 31, verso de número 42. Gênesis 31, versículo 42. O texto diz assim: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Esse texto é um fragmento das palavras de Isaque, de Jacó, a Labão, seu tio, quando eles se despediam. Havia algum tempo que Jacó trabalhava para Labão e agora ele havia decidido voltar para a casa de seu pai, para a sua terra. E Jacó, utiliza um termo aqui para falar a respeito de Isaque, seu pai, que é um termo bastante curioso. Ele vai chamar a Deus de o Deus de Abraão, que é o seu avô, e o temor de Isaque, que é o seu pai. É o Deus de um e o temor de outro. E a gente sabe que esse termo foi utilizado a partir daquele evento em que Abraão, por ordem de Deus, vai levar Isaque para ser sacrificado em lugar de um cordeiro. E Deus pede a Abraão que ofereça a seu próprio filho como um sacrifício sobre um altar, numa ação ritualística, cultual, que era muito comum para muitos povos pagãos, mas para Abraão, e esse Deus que ele conhecia já há algum tempo, não era uma coisa de se esperar. E Moisés vai registrar esse ocorrido, esse evento, esse acontecido, no capítulo 22 do livro de Gênesis, em que ele diz que era madrugada, quando Abraão se levanta e acorda o seu garoto Isaque para irem a esta missão de adoração a Deus, que se torna para Isaque uma missão difícil, complicada e traumática. E é por isso que
esse texto apresenta o termo temor de Isaac exatamente por conta do trauma que Isaac sofreu quando foi levado em sacrifício a Deus, mesmo sem saber. Essa noite eu não quero pontuar aqui ou evidenciar aqui a fé de Abraão. Nós gostaríamos de evidenciar exatamente essa figura do filho de Abraão, que é Isaque. Por que razão ele tem a Deus não apenas como seu Deus, mas sobretudo a partir de um dado momento da sua vida, como o seu temor, como aquele que de alguma forma causou-lhe horror. Há em outro texto ou em outra versão a expressão horror de Isaque, porque a situação realmente causou um trauma nesse rapaz, mas foi um trauma que salvou Isaque, foi um trauma que provocou mudanças significativas, inclusive na vida do próprio Abraão, e a gente provavelmente vai tentar compreender isso na nossa rápida caminhada nesta reflexão desta noite. Como eu disse antes, o nosso destaque aqui é a figura de Isaque. Esse rapaz que no tempo em que foi levado para ser sacrificado pelo próprio pai, provavelmente tinha cerca de 22 a 25 anos de idade. Apesar de muitas pessoas referirem a Abraão como sendo ainda uma criança de mais ou menos 12 anos, na verdade, não só a tradição, mas também algumas provas que você vai encontrar na Bíblia, vai apresentá-lo como um homem quase feito já. Um cara com 20 anos de idade, ou acima de 20 anos de idade. Entre esses povos antigos, já era um homem que tinha muitas responsabilidades na vida e que já tinha uma certa consciência existencial. E Isaque já tinha esta consciência, e Isaque já era um homem, entre aspas, amadurecido. É madrugada, quando provavelmente ele é chamado por Abraão na sua cama, e quando eles saem da tenda, o céu está bastante estrelado, e Isaque olha para o seu pai, e ele não consegue perceber em seu pai nenhum sentimento de frustração ou de tristeza. Ele não vê, ele não percebe na forma como Abraão se comporta, deve a deduzir o que de fato estava para acontecer. E inocentemente, ele sai com o seu pai para caminhar durante 2 dias, a partir de Berseba até o Monte Moriá, uma caminhada longa que os faria refletir a respeito de muitas coisas na vida. Abraão refletindo sobre toda a promessa de Deus, sobre tudo o que estava para acontecer com seu filho, e Isaque provavelmente pensando em tantas outras coisas e refletindo sobre a sua própria existência, sem mesmo saber o que de fato estava para acontecer com ele. A única informação que Isaque tinha é de que eles iriam àquele monte para adorar a Deus e depois voltariam para Berseba, sua casa. Isaque é aquele garoto que, se fosse pensando nos dias atuais, fazia parte de uma família de classe média alta, mais ou menos da sociedade brasileira. Um rapaz cercado de muitos cuidados, um rapaz que tinha toda a atenção e todo o cuidado por parte do seu pai, por parte da sua mãe, muito especialmente, até porque quando Sara o concebeu, ela já tinha 90 anos de idade, você imagina, além de ter sido estéril durante toda a sua existência, chegou a uma idade tão avançada, sem ter concebido e dado à luz, e de repente Deus abre a sua madre e concede a Sara esta possibilidade que era algo para ela antes impossível. Uma operação extraordinária de milagre. Então, Isaque é uma semente milagrosa.
e todos os olhos estão voltados para ele. Não é apenas pelo fato de ter sido concebido e ter milagre, mas ainda pelo fato de ser o objeto da promessa de Deus na vida de Abraão. O homem que é visto, considerado e respeitado por todas as pessoas da sua região. O homem que tem uma habilidade, apesar de ser um rapaz de um temperamento talvez tímido, introspectivo, mas é um homem que tem um nome gigante no meio da sua sociedade. E Isaac nasce nesse que poderíamos chamar de berço de ouro do seu tempo. Nasce cercado de cuidados. E a sua vida é tão preciosa que ele tinha um irmão chamado Ismael, e quando esse irmão percebeu que Isaac era de fato o verdadeiro filho da promessa de Deus, e a sua convivência não estava dando certo, e Ismael começou, como diria a minha avó, a pirraçá-lo muito, Sara pediu a Abraão que expulsasse Ismael e a sua mãe Agar de dentro de sua casa. E com o coração doído, Abraão, obedecendo não só a Sara, mas até mesmo um consentimento divino, mandou embora Ismael e Agar de sua casa. Ismael, ou Isaac, melhor dizendo, se sente agora ainda mais o centro de todas as atenções. Nós temos em Isaac duas possibilidades negativas de constituição de um ser. A primeira delas, ele poderia se tornar um homem com um pesar muito grande sobre a sua vida. Ele poderia sentir toda a responsabilidade de ser um garoto concebido em milagre, de ter todos os olhos voltados para si e de ser o objeto de uma promessa de Deus extraordinária sobre a sua vida. Nem todas as pessoas conseguem assumir responsabilidades tão grandes sem surtar na existência. Mas ele poderia também ter se tornado um carinha muito tirado, aquele jovenzinho playboy, que olhava para a vida sem dar a importância que ela merece dar, exatamente por ser cercado de todos os cuidados da vida. Ninguém sabe até como de fato é Isaac até esse momento do capítulo 22 do livro de Gênesis, conforme registrou Moisés. Mas depois desse tempo, Deus se transforma na vida de Isaac. Depois desse tempo, muitas circunstâncias acabam sendo mudadas na vida daquele jovem, exatamente por conta do que a gente poderia chamar de o susto de Deus na vida de Isaac. Abraão o chama de madrugada e eles vão subindo para o monte. Eles vão caminhando para esse destino. Quando eles estão chegando, ou chegaram já no ponto em que os amigos vão ficar para trás, em que os companheiros não vão poder acompanhá-los, porque Abraão queria ir apenas com o seu filho até o alto do monte, então Isaac tem uma percepção. Isaac olha. Primeiro, porque Abraão se despede dos seus companheiros e diz: nós vamos adorar e voltaremos. Olha que expressão forte. Nós vamos adorar e voltaremos. Então, se a gente fosse falar de Abraão, por exemplo, a gente poderia pensar como é que um garoto ou um homem que está percebendo tudo aquilo que está para acontecer e é algo trágico. Apesar de ser algo pedido por Deus, é algo traumático. E ele diz, nós vamos adorar e vamos voltar. O que nós temos aqui é um homem que olha para as circunstâncias e percebe que não são as circunstâncias que têm capacidade e poder de medir a sua fé. Não são as circunstâncias que habilitam o coração de Abraão para adorar a Deus. Não são as circunstâncias que vão mudar
a intenção de Abraão continuar a adorar a Deus. Então ele é aquele que adora, independente do que está acontecendo ao seu redor. Ele é aquele que adora, não obstante a possibilidade de uma grande perda. Ele é aquele que adora, mesmo diante da chance de ter perdida a vida daquele a quem ele mais ama na sua existência. Ele é aquele que adora, mesmo abrindo mão de Isaac, cujo nome significa sorriso, ou seja, do objeto da maior alegria que ele tem agora em toda a sua vida. Ele é aquele que adora, mesmo perdendo o que ele tem de mais importante. Você compreende isso? E a minha pergunta para você é: a tua adoração está condicionada a quê? O seu jeito de olhar para Deus está condicionado a quê? O seu modo de se comportar na vida está condicionado a quê? Porque nós fazemos parte de um povo cujo conhecimento de Deus é tão minimizado, é tão apequenado, que a gente só consegue de fato adorar a Deus quando alguma coisa nos chega às mãos. Quando, por exemplo, a gente consegue ganhar um carro ou comprá-lo, aí sim as nossas manifestações de adoração a Deus vão aparecer nas frases que nós colocamos em nosso veículo novo. Deus é fiel, é assim que Deus faz, é do Senhor, pertence a Jesus. E você vai percebendo que parece que é o que nos chega às mãos que vão condicionando o nosso movimento na direção de adorar a Deus. E Abraão está dizendo que não são as circunstâncias que vão condicioná-lo. Inclusive, a adoração a Deus por parte de Abraão nasce de um sacrifício que para Abraão é uma grande dor, é uma grande angústia. E que depois vai se tornar uma dor e uma angústia para o próprio Isaac. Porque quando Isaac vai ser revelado por Abraão a respeito daquilo que está para acontecer, a tradição judaica diz que o próprio Isaac se oferece para subir ao altar sem precisar da ajuda do seu pai Abraão. O próprio Isaac, tendo conversado com seu pai Abraão e ouvido a sua argumentação, isso não está registrado no Gênesis, no livro de Moisés, mas é da tradição judaica. O Abraão, quando fala com Isaac, o próprio Isaac vai dizer a ele que se sente, entre aspas, muito honrado em, tendo vivido, agora oferecer a própria vida como meio de adoração a Deus. Então, a vida de Isaac é para ele, mesmo diante daquele trauma, mesmo diante daquele susto, mesmo diante de toda aquela controvérsia, mesmo diante da incompreensão daquele momento, o trauma de Isaac se transforma para ele em um momento de adoração a Deus, mesmo com dor. Adorar a Deus na alegria é fácil, mas adorar a Deus na dor, na angústia, na perda, na entrega, é que de fato diz quem é e quem não é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não vai depender das materialidades geográficas como de Jesus. Não é no templo em Jerusalém e nem no espaço do alto do monte em Samaria. A adoração verdadeira é aquela que acontece na existência, no espírito que compreendeu o espírito do Evangelho, no espírito do amor, no espírito da entrega, no espírito da misericórdia, aquele que foge do espírito da violência, do ódio e do rancor. O verdadeiro adorador é aquele que adora em verdade, é aquele que não tem máscaras, entre aspas, é aquele que não usa maquiagens, é aquele que não cobre o seu rosto com a possibilidade de não mostrar quem de fato é. A verdadeira adoração é aquela que
transforma a nossa vida em uma vida libertada pela verdade, em uma vida que não tem o que esconder, uma vida que vai se transformando de glória em glória, como diz Paulo, na presença de Deus, limpos pela palavra de Deus, vivificados pela graça de Deus e ressuscitados pela misericórdia de Deus. É assim que a gente de fato adora a Deus. Aí, de repente, Isaac faz a pergunta: Pai, eu vejo aqui todos os elementos da adoração. Eu estou vendo fogo, eu estou vendo cutelo. São elementos essenciais para a realização do culto, para a realização do ritual. Mas onde está o cordeiro? Porque esse é o principal elemento. Mesmo que falte o cutelo, dá para improvisar. Mesmo que falte o fogo, é possível tomar alguma coisa que possa auxiliar em acender o fogo. Mas o cordeiro, é improvável que haja sacrifício sem haver cordeiro. É o principal elemento do sacrifício a Deus. É o que, de fato, dá significado ao holocausto. É improvável que qualquer outro objeto seja colocado em lugar do cordeiro sobre o altar. O cordeiro é o principal elemento da adoração. Onde está o cordeiro? E qual seria a sua resposta? Esses momentos de confrontações são os momentos mais difíceis da vida da gente. São as horas que não dá mais para esconder a angústia que o coração está sentindo. Sempre chega o momento da confrontação, alguém sempre vai olhar para você e vai dizer: o que está acontecendo? Tem alguma coisa faltando? Tem alguma coisa errada? Você está diferente? Onde é que está? E o que você diria? O que você diz quando chegam esses momentos de confrontação? Você já sabe, a resposta do velho Abraão foi: Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E aqui entra uma questão que, inclusive, de alguma forma nós falamos ontem, na live do pastor Edinho. Aqui entra um Abraão que, antes de crer na promessa de Deus, é um homem que crê no Deus da promessa. Você entende? Porque quando as pessoas se firmam nas promessas, quando as pessoas se firmam nas coisas que lhes são ditas, quando as pessoas se firmam nas coisas que lhes são prometidas e não se firmam de fato no Deus que lhe prometeu, quando as razões dizem a promessa não vai acontecer, muita gente desiste do Deus da promessa. Quando as impossibilidades chegam, quando você olha para todos os lados e percebe que aquilo que foi dito a teu respeito, que aconteceria, se torna inviável, muita gente desiste do Deus da promessa, porque estava firmado na promessa e não no Deus da promessa. Então o que Abraão faz? Abraão simplesmente mostra que ele está firme não na promessa, ele está firme no Deus da promessa. Você entende isso? Firmar-se no Deus da promessa vale mais do que firmar-se na promessa de Deus. Firmar-se no Deus da providência vale mais do que firmar-se na providência de Deus. Porque quando a gente está firme apenas na promessa ou na providência, a gente só confia naquilo que está materializado, naquilo que está acontecendo em nosso favor, naquilo que está confluindo para os nossos desejos. E nem sempre a vida nos concede esses privilégios de terem as coisas sempre acontecendo em nosso favor. Às vezes as coisas acontecem contra nós. Mas é nesse momento que de fato a gente adora a Deus de verdade. E eles sobem. E quando chegam no alto do monte, aí sim há uma conversa entre os dois, uma conversa que revela o que de fato está acontecendo e o que está para acontecer. E entra em cena
não apenas agora, a fé de Abraão, que estava, entre aspas, de algum modo só nessa questão. Era um segredo dele e de Deus. Mas agora esse segredo é compartilhado com o seu próprio filho, Isaque. Quando Isaque ouve da parte de Abraão aquilo que Deus lhe havia pedido, eu já disse a você essa noite, Isaque recebe e aceita a palavra de seu pai, aceita o ser sacrifício, aceita ser o elemento da adoração, aceita abrir mão da sua própria vida, aceita ser cheiro suave para Deus e diante de Deus, aceita, na flor da sua juventude, entregar-se absolutamente a Deus. Gente, isso é muito forte. E isso pode mudar a vida de Isaque se porventura Isaque tivesse sido atingido por uma das duas coisas que nós falamos no início da nossa mensagem. Ou ele poderia ter um peso muito grande pela responsabilidade de ser continuação da promessa de Deus na vida de seu pai, ou ele seria um narciso soberbo por ser essa figura, esse elemento da promessa de Deus na vida e ser cercado de tantos cuidados. Ele poderia pensar, nada de ruim pode acontecer comigo porque há sobre mim uma promessa. Nada de negativo vai acontecer comigo porque eu sou o escolhido de Deus. Ele poderia ter caído nesta tentação que muita gente nos dias de hoje cai. E poderia pensar, Deus vai sempre me proteger. Deus vai sempre cuidar para que ninguém me machuque, para que ninguém me magoe. Ele pensava ser um superstar, e ele pensava, inclusive, ser essencial para Deus, indispensável para Deus. Você entende? Algumas pessoas acham que Deus depende delas para ser. Deus depende delas para que a palavra chegue a outras pessoas. Deus depende delas para que o louvor e a adoração chegue diante de ouvido de gente e que glorifique a Deus. Você, querido, é importante para Deus, mas não é essencial quanto você pensa. Esse espírito narcisista, se porventura era o que dominava a vida de Isaque, se quebra naquele momento. Quando ele percebe que está à iminência da morte e que a melhor coisa para fazer na vida, a melhor decisão no seu viver era morrer como um sacrifício diante da presença de Deus. É por isso que Paulo diz que ele não vivia mais. O que vivia nele é Cristo. Você sabe por quê? Porque Paulo está dizendo, o narcisismo que existia em mim acabou. Quando eu pensava que eu era importante para Deus, quando eu pensava, melhor dizendo, que eu era essencial para a obra de Deus, que eu era indispensável para Deus, porque as coisas só aconteciam comigo, ou por meio de mim, aí eu estava exatamente ou absolutamente emburrecido a respeito de quem é Deus e de quem eu era. Mas depois que eu encontrei Cristo, eu percebi que é melhor que eu morra mesmo. Eu morra como Narciso, como um bobo que pensa que Deus depende de mim, e permita que Cristo, na sua humildade, viva na minha vida e que eu seja aquilo que Cristo quer que eu seja, não importa o quê. E é aqui que as coisas mudam na vida de Isaque. E é aqui que Isaque vê a Deus como um temor. É aqui que o temor de Deus assombra a Isaque de tal maneira que a vida dele é salva, que o comprometimento dele com Deus se acrescenta, que a vida dele diante de Deus se transforma para melhor, apesar do trauma, do susto que ele sofreu. De vez em quando, irmãos, é bom que a gente tome alguns sustos na vida. Quando a gente toma um susto e a gente percebe a nossa fragilidade, quando a gente vê que a gente tem limites absurdos, então a gente passa a respeitar mais as outras pessoas que estão ao nosso redor.
a abraçar mais, a querer bem àqueles com quem a gente convive, porque a gente vai saber que todas as pessoas são importantes na nossa vida e conjuntamente vão fazendo parte da construção da nossa existência. A gente não pode existir só, a gente precisa de outras pessoas para existir, para viver e até mesmo para glorificar a Deus e para adorar a Deus. Quando Abraão estendeu a mão para pegar o cutelo, ele ouve uma voz interventiva dos céus. A voz de Deus que intervém dizendo: não precisa estender a mão contra o garoto. E aqui eu posso até apresentar a você uma curiosidade, né? Que normalmente de forma romântica ou talvez poética, muitos pregadores dizem que quando Abraão levantou a mão com o cutelo, com a faca já na mão sobre Isaac, Deus bradou do céu. Na verdade, Abraão não tinha levantado a faca, ele estendeu a mão para pegar a faca. Quando ele estendeu a mão para pegar o cutelo, a faca, que imolaria o seu filho, Deus disse: não precisa fazer isso. Então Abraão não precisou estender a faca sobre Isaac. É só um modo de você enxergar o texto como ele está dito e não como ele está romantizado, como algumas pessoas. Isso não diminui a gravidade da situação. Não diminui. Mas talvez o trauma de Isaac seria maior. Deus sabe até que ponto ele pode te causar susto e até que ponto ele pode te traumatizar, entre aspas. Porque nem todos os traumas, eles chegam para a gente de forma negativa. Às vezes eles chegam de forma positiva. Aquele susto, aquele trauma que é cometido, aquela ferida que muitas vezes é aberta na gente, chega para nos acordar para a vida. Então nem sempre os traumas vão transformar a vida da gente numa vida de terror, de susto. Mas esse trauma, esse susto, esse terror que Isaac sofreu naquele dia foi fundamental para mudar as suas expectativas a respeito de Deus. E é por isso que a partir desse momento, o próprio Jacó, filho de Isaac, diz que Deus é o temor de Isaac. Porque Deus é o Deus que transformou a vida de Isaac. E a palavra temor vai aparecer com letra maiúscula, como se temor fosse o nome de Deus para Isaac, você entende? Isaac chama Deus de temor. Por quê? Porque aquilo mudou, transformou completamente a vida de Isaac. Depois daquele dia, Isaac nunca mais foi o mesmo. Eu sei que a gente está vivendo dias difíceis. E muitas outras coisas acontecem na vida da gente por permissão ou por vontade de Deus. E todas as coisas que nos acontecem, Paulo diz, vão contribuindo conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, mesmo os traumas que a gente vai juntando na vida, eles vão se transformando em elos, vão se juntando um ao outro e vão se formando uma máquina de benefício de Deus para a nossa vida. Assim como Deus transformou a vida de Isaac, ele também pode transformar e certamente transformará a sua vida e a minha vida nas situações adversas que a gente passar. Então não se preocupe se você está diante de um altar em que você é o cordeiro. Não se preocupe que se tanto tempo você foi inocente de uma situação em que você era o sacrifício e agora que você veio descobrir isso. Não se preocupe. Lembre-se de que o Deus poderoso é quem cuida de você. Lembre-se de que o Deus poderoso é quem dirige todas as situações, em muitas circunstâncias, para que você cresça. Mesmo as situações negativas que você esteja enfrentando na vida, elas vão confluir, elas vão contribuir, elas vão andar conjuntamente para um propósito, para um fim, que é o teu bem. Creia nesta palavra. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus poderoso, nós colocamos as nossas vidas diante da tua presença. E pedimos ao Senhor que abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo
e nos assistindo esta noite. Que a tua palavra tenha encontrado terreno fértil para produzir e dar bons frutos para louvor da tua glória. Pedimos que opere milagres também na vida de cada família, inclusive em nossa casa, Senhor, promovendo cura nos nossos corpos para que teu nome seja glorificado. Pedimos a bênção, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor sobre cada vida. E pedimos ao Senhor também que mesmo aqueles que tenham sofrido algum tipo de trauma na vida e que isso constituiu-se um fato negativo na sua existência, que esta noite esse fato seja transformado para a glória do Deus Todo-Poderoso e que as coisas mudem, que as expectativas mudem, que as perspectivas de vida mudem para melhor e para a glorificação do nome do Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, o temor de Isaque e o nosso Deus, a quem nós servimos e a quem nós amamos e que nos amou primeiro, para louvor do seu próprio nome. Amém. Queridos, nós estamos encerrando a nossa reunião essa noite. Eu quero lembrar a você que amanhã à noite, pastor Edinho, às 19 horas, vai estar na sua live de oração no Instagram, seu perfil no Instagram. No domingo, pela manhã, às 10 horas, pastor Wagner vai estar na Escola Bíblica Dominical, também no seu perfil no Instagram. E nós voltaremos às 19 horas de domingo, com o nosso culto, com a nossa reunião de louvor, de adoração a Deus em família, como estamos fazendo hoje, no meu Instagram próprio, no meu Facebook e também no Instagram Filhos da Graça. Tá bom? Eu quero deixar aqui o meu coração para você, especialmente que é membro da nossa comunidade Filhos da Graça. Todos os dias que a gente tem a oportunidade, a gente fala aqui, a saudade é enorme, é imensa, a gente não consegue medir, mas eu agradeço muito a Deus por sua vida, por sua presença, pelo carinho e pelo cuidado de cada um de vocês, que tem sido, sim, para a gente como é que se diz, gente? Hoje eu estou dando uns brancos, assim, deve ser esse remédio da alergia, né? Mas é para a gente uma pedra fundamental. O nosso ânimo, ele é muito melhorado com a presença dos nossos irmãos, dos nossos amigos, assim, mesmo na ausência, esse cuidado que vocês têm conosco, tá? Deus abençoe muito o seu coração. Não sei se meu bem quer falar mais alguma coisa. Tá tudo bem? Só quer chorar mesmo? Então tá bom. Um grande abraço, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.